Olá, nessa videoaula nós faremos a introdução à trigonometria. Lembrando que na última videoaula nós exploramos alguns exercícios relativos à semelhança de triângulos, teorema de Tales, teorema de Pitágoras, né? E vamos verificar então o que nós temos para essa aula de hoje. Nessa videoaula nós vamos explorar as razões das relações trigonométricas em um triângulo e que chamamos de introdução à trigonometria. Só uma observação importante para o fato de que eu não vou explorar, obviamente, todos os construtos que são possíveis de serem explorados numa aula de trigonometria. Lembrando que normalmente a gente faz essa aula em algumas sessões, né? Ao longo de um semestre nós temos aí a possibilidade de fazer 2 aulas semanais explorando várias coisas de trigonometria, e aqui nós nos detivemos aquilo que é o julgamos mais interessante para que se trouxesse dentro dessa discussão desse componente curricular, geometria euclidiana plana, e tratando esses elementos de trigonometria, então, basicamente, num triângulo retângulo. O que é uma razão? Vamos começar por essa construção, né? O termo razão na língua portuguesa, ele pode ser explorado e traz para a gente a possibilidade aqui de trazer alguns significados, justificativas ou motivo. Então, quando a gente diz assim, ó, você tem razão no que você diz. Ou, por exemplo, não sei a razão pela qual ele agiu assim. Qual é a razão da sua ausência? Então, essa é uma aplicação que nós temos para esse termo chamado razão. Na lógica e racionalidade, essa expressão razão está relacionada ao uso da razão a um pensamento lógico ou a capacidade de justificar algo com base em argumentos racionais. Um exemplo, ele agiu de acordo com a razão sem se deixar levar pela emoção. Uma outra abordagem, né, de um ponto de vista de um significado que se deve atribuir dentro de geometria, proporção, relação entre duas quantidades, elas são garantidas por uma razão que nós estabelecemos entre as medidas dos segmentos. Isso a gente já explorou, né, assim, indiretamente nos exercícios, mas não tínhamos trazido aqui uma definição um pouco mais formal. Então, a razão entre o comprimento e a largura do retângulo, né, é 2:1, por exemplo, ou simplesmente 2, a gente pode tratar dessa forma. E o que nós queremos especificamente considerar, dentro da nossa construção aqui da disciplina, é a razão entendida a partir do quociente, da divisão entre duas grandezas, né? E aqui a gente vai tratar grandeza, que é algo que nós podemos quantificar. Então, eu costumo brincar às vezes, né? Eu mostro para o aluno lá uma caneta. Uma caneta pode ser considerada uma grandeza. Se eu digo a palavra, né, simplesmente caneta, ela não tem um significado ou não pode ser entendido como uma grandeza. Então, 2 canetas, 3 canetas, quando eu quantifico, eu tenho a noção ali de que eu tenho uma grandeza. Quando eu faço a relação, por exemplo, de número de carteiras pelo número de alunos que eu tenho em uma sala, eu também estabeleço ali um número que representa a razão do número de alunos por carteira ou de carteiras por aluno, para saber ali como é que está a concentração, por exemplo, etc. Tá? Então, isso aqui são alguns exemplos rápidos de coisas que a gente estabelece, que a gente usa essa noção de razão. E, consequentemente, estabelecendo isso entre grandezas, eu vou ter ali o quociente, que é o resultado da divisão de uma pela outra, né? Isso é o ponto importante aqui. Bom, vamos a um exemplo? Vamos escolher o vértice B para marcar o ângulo agudo alfa e dizer que... Então, veja, aqui eu tenho um triângulo retângulo, estabeleci aqui como referência o ângulo alfa, e eu vou dar classificações para esses lados desse triângulo. Então, alfa, né, que é o ângulo de referência, esse lado a gente vai chamar de cateto oposto, o lado oposto, né? Esse que forma o ângulo de 90 graus aqui, a gente vai chamar de adjacente, também que está, né, consequentemente após o B aqui. E esse lado maior, oposto a esse ângulo de 90 graus, o ângulo reto, vai ser chamado como hipotenusa. Tá? Aí nós estabelecemos as primeiras 3 razões que são importantíssimas aqui na nossa aula. Então, a primeira é chamada razão seno,
né? Para alfa, que nós escrevemos assim, seno de alfa é resultado da divisão do lado B pelo lado A, pela hipotenusa. Então, cateto oposto sobre hipotenusa, nós vamos escrever isso mais adiante. E aí podemos escrever o seguinte, que esse B é igual ao produto entre A e seno de alfa. A razão cosseno de alfa, ou simplesmente cos de alfa, é o resultado da divisão da medida desse lado C, né, o cateto adjacente, pela hipotenusa. Então, nós temos que C é igual a A vezes o cosseno de alfa. A razão tangente, né, a divisão entre as grandezas, a medida do cateto oposto pela hipotenusa, nos dá o que a gente chama de razão tangente. Aqui a gente começa a construir aqui uma ideia também bastante importante nas nossas aulas, que é a noção de uma relação. Então, a partir dessa razão que eu estabeleci, B para C, e aqui em cima eu tinha dito que B é A seno de alfa, e o C é A cosseno de alfa, eu posso, substituindo esses elementos, determinar que alfa, tangente de alfa, melhor, é igual a vezes seno de alfa dividido por A cosseno de alfa. Ou, ainda melhor, né? Simplesmente que a tangente de alfa é o resultado da relação seno de alfa por cosseno de alfa. Então, nós vamos chamar essa relação, essa primeira construção que nós fizemos, de primeira relação trigonométrica. Então, a partir do triângulo, estabeleci algumas razões, medidas dos segmentos, estabeleci aqui uma primeira relação trigonométrica. Vejamos também, né, esses elementos, como eu disse, que seno é cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno cateto adjacente sobre hipotenusa e tangente cateto oposto sobre cateto adjacente. Temos aqui o que a gente chama de razões inversas, né? Quer dizer, o que é uma razão inversa? Nesse caso, quando eu falo de secante, ela é o inverso do cosseno, 1 sobre cosseno. Se cosseno seria naquela construção, né? O cosseno de alfa seria o cateto adjacente sobre a hipotenusa, a secante seria o inverso, seria a hipotenusa sobre o cateto. Podemos pensar dessa forma. O cosseno é o inverso do seno, né? Então seria 1 sobre seno, seguindo a mesma construção que eu dei aqui, a mesma noção. E a cotangente é a razão inversa da tangente. Então, numerei como 2, 3 e 4, por conta de que, anteriormente, né, aqui nessa parte, eu chamei essa primeira relação a tangente de 1, né, por conta da forma que eu fui construindo aqui. E aí, nós temos aqui um ponto, um lembrete importante da validade do Teorema de Pitágoras que nós vimos na videoaula, em videoaulas anteriores, exploramos alguns exemplos e etc. Né? A partir do Teorema de Pitágoras e das razões e relações trigonométricas anteriores, a gente vai começar aqui a construir algumas relações que nós chamamos de decorrentes. A primeira delas é essa relação trigonométrica fundamental, né, que eu apontei aqui, usando aqueles resultados que eu tinha para B vezes A seno de alfa, C igual a cosseno de alfa. Nós escrevemos no Teorema de Pitágoras, né, que esse A pode ser trocado por A seno de alfa ao quadrado, o B ao quadrado vai ser trocado por cosseno, por B cosseno de alfa, e aí nós desenvolvemos essas expressões e escrevemos A ao quadrado é igual a vezes seno ao quadrado, né? Aqui eu vou escrever seno de alfa ao quadrado, mas depois eu vou escrever seno ao quadrado de alfa aqui embaixo. E a mesma coisa acontece aqui com A vezes cosseno de alfa, atribuindo a potência, o expoente aqui para o 2 e para o cosseno. Faço as devidas simplificações e concluo que 1 é igual a seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa. Essa é uma relação importantíssima porque a gente vai construir aqui nessa semana. A gente chama essa relação de relação trigonométrica fundamental e eu vou abreviar aqui como RTF, tá? Relação trigonométrica fundamental. Do mesmo modo, a partir da relação trigonométrica fundamental, nós deduzimos duas outras relações decorrentes que eu vou indicar aqui como é que foram feitas, mas não fiz aqui a construção exatamente. Quer dizer, bastaria pegar a relação trigonométrica fundamental, essa relação, primeiramente dividi-la toda, primeiro e segundo membro por seno ao quadrado, fazer as devidas simplificações, eu chegaria a essa representação aqui, né? Aliás, para essa representação aqui. Se eu fizer a mesma construção, dividindo a relação trigonométrica fundamental agora por cosseno ao quadrado, então eu vou chegar a outra relação aqui embaixo,
e aí deduzo mais 2. Totalizando, no caso, 5, com aquelas 4, né, que eu tinha anteriormente, 6, 7 relações trigonométricas. Então, observem o seguinte, eu tratei primeiramente das razões e agora estou tratando das relações, que são decorrentes daquelas razões iniciais que eu estabeleci no triângulo. Normalmente, essa seria uma sequência ideal para que se fizesse uma construção, pensando aí numa aula de relações trigonométricas a partir de triângulos, essas figuras e etc. Numerei aqui as 7 relações novamente e agora a gente vai seguir para uma possível, algumas possíveis aplicações que a gente faz. Entre as possíveis aplicações, a primeira delas refere-se à resolução de triângulos, que a gente chama, né? Então foi o que eu brinquei em videoaulas anteriores, quando a gente vai resolver um triângulo, na verdade a gente vai estabelecer aqui algumas posições que eu tenho incógnitas, seja nos ângulos internos, dos lados e etc. E a partir daí eu peço para se resolver, peço a medida de uma delas. Obviamente eu vou me servir ali de um pouco do teorema de Pitágoras, se for necessário, e dessas relações que eu estabeleci ali anteriormente. Olha a solução para essa questão aqui. Tem um triângulo, né? Tem aqui apontado que eu tenho um ângulo reto nessa posição. Um dos lados, que é um dos catetos, mede 6, o outro raiz de 8 e a hipotenusa y. Então eu quero que você identifique o valor para x e para y, né? Então aqui o que nós fizemos? Comecei aqui fazendo a construção, já que é um triângulo retângulo, achei o y pelo teorema de Pitágoras e cheguei à conclusão que o y vale a raiz quadrada de 44, né? Então aqui a construção, hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos, fiz a construção, y é igual a 44. Para o cálculo do x, né, o que foi usado aqui? Nós usamos a razão tangente, tá bom? Então a opção que eu fiz foi pela razão tangente. Por quê? Porque eu tenho aqui o cateto, aliás, o lado oposto a esse ângulo, né, que eu estou estabelecendo aqui, que é o x, e tenho essa medida desse outro cateto aqui. Então aqui eu tenho um cateto, outro cateto oposto, sobre, nesse caso aqui, o cateto adjacente. Foi esse ângulo que eu tomei como referência, então posso usar a tal da razão tangente. Então, tangente de x, foi o que eu propus aqui, será resultado do quociente entre 6 e raiz quadrada de 8, né? Agora, nessa passagem aqui, é bastante interessante nós observarmos que, para usar essa notação de arco tangente, eu estou me referindo à medida do arco, né? Estou falando aqui a medida desse elemento aqui, que é o arco, né? Essa expressão que eu estou sinalizando aqui, cuja tangente é dada pela razão 6 sobre raiz de 8. Para eu fazer essa pergunta, eu poderia identificar quanto mede esse ângulo aproximadamente se eu tivesse uma tabela com ângulos para poder fazer a identificação. Com o auxílio da calculadora científica, o que nós fazemos é o seguinte, a gente pega a calculadora, né, vai se apertar a segunda função Shift, faz-se a marcação, aperta-se a tecla para a função tangente, então Shift, tangente, abre parênteses 6 sobre raiz quadrada de 8, igual, né? E aí nós temos o valor aproximado para o ângulo, que aqui no nosso caso é 64,76 graus, tá bem? De uma outra maneira, eu poderia deixar a notação exatamente assim, quer dizer, x, né, mede o arco cuja tangente tem razão 6 sobre raiz de 8. Então, esse é o significado que eu dou para essa expressão aqui, né? A medida desse ângulo x, né, é dada pelo arco cuja tangente é dada pela razão de 6 dividido por raiz de 8. E na calculadora eu faria exatamente essa operação que eu indiquei, na calculadora científica. Bom, antes de encerrar essa videoaula, segue aqui algumas dicas que nós temos que levar em consideração, né? A partir de um triângulo retângulo, a dica 1 aqui, nós devemos tratar os elementos de trigonometria a partir de um triângulo retângulo, auxiliando para explorar a noção de funções trigonométricas e ciclo, etc. Então, começa-se explorando triângulos, né? E aí a gente pode fazer ali a relação que nós vemos na circunferência, deduzir ângulos, né? Ver ali a movimentação que nós temos e os ângulos que são determinados e etc. Passamos para a construção de funções trigonométricas. Isso é uma possibilidade exploratória numa aula de trigonometria de fato, né? Com bastante
uma abordagem um pouco mais aprofundada. Explorar nas aulas o uso da calculadora científica para se calcular a medida de ângulos, conforme fizemos no exemplo, eu indiquei, né, como é que nós fazemos isso. Então você vai lá, aciona a tecla Shift para poder usar a segunda função, no caso eu usei a tangente, abri parênteses, escrevi a razão, fechei, tenho lá a medida do ângulo, observando que eu estou trabalhando na calculadora com a tecla, aliás, de degree, né, para que eu tenha resultado ali em graus. Tá? Fazer as projeções das medidas, distâncias, como a altura de paredes, de muros, etc., explorando um pouco mais a aplicação dessas relações que nós estabelecemos, e sempre que possível procurar diversificar a forma de apresentar a ideia. Estou reforçando aquilo que eu já disse. Mostra a decomposição do triângulo em outros triângulos, bem? Mostre a relação que se estabelece, explore bastante isso exaustivamente com os teus alunos. Até a próxima videoaula.